tudo Boa bem? Boa tarde, seja muito tarde. bem-vindo, fique à vontade. Como é que você está? Você Estou que é bem. bacharel em economia, teologia também, Isto. não é? Tem esse projeto incrível também, que é o projeto Missão Semente. Então, para a gente começar, fala um pouquinho para a gente desse projeto. Ótimo. A Missão Semente, projeto Missão Semente, começou há 26 anos numa comunidade da Zona Leste, Jardim Elba, né? Ah, é? Isso. Já ouvi falar, ali perto de Sapopema, Sapopemba, isso. sei. E esse trabalho começou, na verdade, o trabalho com morador de rua veio em sequência. Certo, Porque, na verdade, nós começamos na origem, que eu acredito que é o problema maior, a comunidade. sim. As famílias destruturadas, e aí começa a perda dos relacionamentos, e aí vem a fatalidade do pai, ou da mãe, ou da própria criança ir para a rua. Sim. É. E aí você tem esse projeto de acolher essas pessoas. Como que vocês fazem isso? Vocês vão até a rua? Vocês têm algum lugar que as pessoas chegam até vocês? O nosso trabalho, ele começou primeiramente no bairro, né? Na verdade, existe um questionamento muito grande hoje de entender o morador de rua. Eu digo que existe 4 tipos de morador de rua, né? Se a gente puder pontuar Sim, pode esses falar. moradores de rua, nós temos o morador de rua que está no bairro. Esse morador de rua do bairro, ele tem a dependência do álcool, mas não é drogas lícita. Ele teve uma decepção familiar. E aí ele cai para a rua e fica morando na rua. E ali a gente faz um trabalho de convencimento e acompanhamento dele, primeiramente com uma alimentação, para ele sentir uma amizade, um carinho, um amor, Sim. né, roupa, e a gente vai levando a palavra. Então esse é o morador que fica no bairro. Tem um morador que está na Praça da Sé, vamos dizer assim, que é um morador que perdeu a sua habitação ou veio do Nordeste, e ele sabe que na Praça da Sé ele vai encontrar algum tipo de acolhimento, né? Esse é o morador ali da Praça da Sé. E temos aquele que está na Cracolândia, que esse é dependência química mesmo, que passa por um processo que é muito mais difícil, né? E a Missão Semente, ela começou na comunidade, percebeu que os filhos tinham os pais na rua, e a gente começou a atender nas periferias ali no bairro, e depois partimos para o centro da cidade. Muitas pessoas até têm um ponto crítico, né, sobre essa questão de dizer, você está alimentando ou acostumando aquela pessoa a ficar ali prostrada esperando um alimento. No primeiro momento, há uma imagem desse tipo, mas há uma estratégia. E essa estratégia de levar a palavra de Deus, de entender a situação dele, a dor, aquilo que ele está passando, e tentar convencê-lo a voltar para casa. Esse é um desafio. Então, porque eu percebi que cada tipo de morador você tem que ter uma estratégia diferente, porque os que estão com dependência química Sim, e aqueles que querem sair de casa e têm alguma dependência de álcool, por exemplo, eles têm moradia muitas sim, vezes, tem. né? Só que aí tem todo um processo, né? Esse primeiro que você falou desses que ficam na rua por dependência de álcool é mais aquela questão do convencimento, né? Do psicológico, da saúde mental da pessoa para conseguir trazê-la para casa. E os que estão com dependência química, tem o processo, acredito eu, que de tratamento antes de qualquer coisa, né? Sim. A dependência química, ela é um processo longo, né? Tem a discussão do governo de internação compulsória ou um convencimento, né? Se essa pessoa tem um histórico de uma dependência química desde a sua infância, e é o que nós lutamos na comunidade também, para aquela criança que começa ali numa droga, num pequeno consumo, a gente tenta mostrar para ela um caminho aonde ela possa estruturar sua mente, seus pensamentos, porque depois que ela entra, né, no maior nível de dependência, que é a rua, para tirar essa pessoa, nós acreditamos no milagre, acreditamos na medicina, acreditamos também na terapia. Então Sim. precisa um trabalho em conjunto, que eu acredito do governo, da medicina e também da fé, para que essa pessoa seja convencida a se tratar. Porque se ela não for convencida, não há quem possa libertar ela
Sim. se ela não dá o primeiro passo de querer ser tratada. As pessoas que estão em situação de rua, que têm dependência química, muitas vezes acredito que não estão em si. Existe algo, porque você falou aí de tratamento compulsório, é isso? Isso, compulsório. Existe essa fase que vocês consigam fazer dessa forma? Então, o governo está tentando aprovar isso, Entendi. né? Mas precisa ter um familiar, um responsável legal, que assim Autorize. assine e determine que essa pessoa será compulsória. Mas se não tiver uma pessoa da família que assuma essa responsabilidade, isso não é possível hoje de maneira legal, Entendi. né? Então, realmente o governo tem um trabalho. O nosso trabalho, nós já convencemos alguns, porque as igrejas têm projetos internos e projetos também em terapias. Convenceu algumas pessoas a sair, mas é bem no princípio da dependência química, você consegue começar um tratamento. Mas é um tratamento longo, tem que ter muita paciência, muito amor. Ninguém muda da noite para o dia, simplesmente por querer. Ele Sim. vai continuar sendo um dependente, talvez pelo resto da vida. Sim. Você falou de alguns desafios que vocês enfrentam, né? Agora Sim. são 26 anos de projeto. Então, nesses 26 anos, quais foram e são os principais desafios para a execução do projeto? Por incrível que pareça, a gente pensa que é o recurso financeiro, né? As pessoas falam que precisa de muito recurso. E, na verdade, o maior desafio é aquela pessoa que trabalha a semana toda, o dia todo, o voluntário, que vai sair do seu trabalho ou da sua casa numa noite fria, que vai para uma comunidade ou um grupo para cozinhar, né? E depois de cozinhar, vai pegar aquela comida gostosa e vai levar. Porque quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente não imagina que quando você cria um projeto, você também cria uma dependência do outro que espera você. Então, o trabalho é contínuo. Então, a maior dificuldade é o recurso humano. E nós temos esse recurso, né? Por a graça de Deus, a comunidade, a igreja, outras ONGs, outras religiões, né? Tem um grupo de pessoas que decide amar aquele que não conhece. Sim. E o amar, eu digo porque as pessoas pensam muito no conceito de fazer para alguém algo, esperando alguma coisa de alguém. Não. É realmente um amor incondicional de querer ver aquela pessoa sair daquela condição. Então, para mim, a maior dificuldade nesses 26 anos foi encontrar pessoas com chamado, com a disposição de nós fazermos um trabalho contínuo. Então, falando de 26 anos, onde toda semana temos o trabalho, temos o projeto e queremos expandir com outro desafio que para mim é possível, mas para muita gente é impossível. É uma experiência que nós tivemos. Não sei se eu posso contar essa experiência. Que nós temos um trabalho com a nossa comunidade de levar o pessoal para um retiro. E nós decidimos levar uma pessoa moradora de rua para o retiro, para ele ter um fim de semana familiar, né? O que aconteceria com essa pessoa? E nós percebemos que naquele fim de semana ele não bebeu, ele não usou nenhuma coisa ilícita e pôde conviver conosco como família. Sim. E ele decidiu, nesse fim de semana, a mudar a sua história. E nós temos essa pessoa que saiu da rua, deixou a bebida, restaurou a família e hoje é um voluntário. Então a Que gente legal. acredita muito no tratamento desse amor. Sim. Ele foi transformado e hoje ele passa para pessoas tudo aquilo que ele viveu, né? Foi salvo, na verdade. Exatamente. E falando nisso, como que a mensagem da palavra de Deus, né, é passada para eles nesse trabalho e como que também pode beneficiá-los? Sim. É uma coisa muito importante, é você não querer convencê-lo ou querer convertê-lo, né? Porque ele deve ter uma religião, ele deve ter uma crença, ou ele deve ter uma decepção religiosa. Uhum.
Então a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia e para aquilo que Jesus veio trazer, Jesus não chegou a convencer as pessoas meramente porque ele era o Filho de Deus. Ele entregou. É interessante porque quando você entrega algo genuíno, verdadeiro, você consegue alcançar aquilo que dentro da pessoa não se perdeu ainda. Porque ela pode estar com as vestes sujas, ela pode ter 1000 decepções, mas ela tem uma alma e um coração batendo, procurando resposta. Então nós levamos a palavra de amor, a palavra de perdão e a palavra que traz a oportunidade de um novo tempo. Nós não ficamos especulando porque ele está lá ou porque a condição dele não tem mais jeito. Nós falamos que para ele, a palavra de Deus tem um amor de Cristo. E o amor de Cristo, simplesmente isso, não é religião, é algo poderoso. E nós temos visto o convencimento de muitos. E nós temos um trabalho que eu acho que é tremendo, assim, de estratégia na palavra. Sim. Porque eu percebi que qual é a data do ano que todo mundo está em família, que todo mundo se reúne, é no dia 25. Então, nós entendemos que no dia 25 é o dia mais estratégico para ganhar um coração através da palavra de Deus. Então, nós combinamos com eles que no dia 25 nós vamos buscar ele com a nossa van e nós vamos levar ele para a nossa comunidade e nós vamos cortar o cabelo, banho, roupa nova, fazemos uma mesa bonita de Natal e falamos para ele: volta para sua casa. Você tem filho? Está aqui um presentinho. Leva esse presente para o seu filho e volta para sua casa. E nós tivemos assim experiências maravilhosas em ver pessoas. E aí é um pouco de emoção. Sim, bastante, né? Exatamente. É um convencimento de lembranças. Sim. E de falar para ele: olha, há uma oportunidade de você ir lá abraçar o seu filho, abraçar sua filha e comemorar esse dia tão lindo de Natal. Então, nós usamos a palavra de Deus para levar o amor de Cristo genuíno. E se assim ele quiser algo mais, a gente continua dando a ele a cada semana um pouquinho da palavra de Deus, como se fosse um discipulado do amor. Sim. Você falou que você já teve várias experiências, principalmente no dia 25, né? Sim. Que eu acho que é aquele momento que todo mundo se sente ali querendo estar em família. Compartilha com a gente alguma das histórias, assim, a que mais marcou para o projeto de vocês, que conseguiram, né, fazer essa volta da pessoa para casa, talvez a mais difícil, mais complexa, mas que deu certo. Eu contei essa do rapaz que voltou para casa. Sim. Depois do acampamento, mas tem uma história muito linda de uma pessoa que ele foi vendedor há muito tempo. Uhum. E ele dizia para nós: olha, se eu conseguir comprar algumas coisas para vender, eu acredito que eu posso sair da rua. Oh, meu Então, Deus. essas histórias é complexa, você tem que ter um discernimento, porque nem sempre o dinheiro vai usar para aquilo que ele precisa, vai usar para droga. E ele nos convenceu que ele queria e nós ajudamos ele a fazer essa compra dos produtos. Que legal. E aí ele começou a vender. E aí passou uma semana, ele desapareceu. Ele desapareceu das ruas e nós ficamos perguntando: cadê ele, cadê ele? E passou 2 semanas, nós encontramos. Ele tinha conseguido alugar um quartinho. Que legal. Ele multiplicou aquela venda e ele falou para nós, chorando, que ele conseguiu sair da rua e conseguiu trabalhar vendendo produto, comprando, vendendo. E nós não vimos mais ele, mas ele falou: já não sou mais morador de rua. Algo impressionante. E olha, dá para perceber nos seus olhos o quanto isso é, assim, gratificante. Eu fico imaginando você conseguir, né, fazer uma transformação dessa na vida de uma pessoa. Às Sim. vezes a gente ajuda uma pessoa ali no farol, coisa rápida, né? Às vezes na porta de um mercado, de uma padaria,
pessoa pede uma comida, você já sai com o coração leve, aliviado. Agora, já pensou você tá ali comandando um projeto que você ajuda diversas pessoas em uma situação super crítica e principalmente ver esse retorno, Sim, tirar elas das ruas, tirar elas dessas condições mais críticas, deve ser assim surreal de leveza para a alma e para o sim, coração, né? E além do banho, né? Você estava me falando que tem banho, tem corte de cabelo, tem esse dia 25 que você tenta isso. ir pela memória afetiva, o sentimento da pessoa, fazer com que elas voltem para casa. Quais as outras atividades que vocês também promovem? Nosso trabalho é assim, eu passei por um momento difícil. Eu sou transplantado de rim 4 Ai. meses. 4 meses? 4 meses. Eu estive fazendo hemodiálise durante 1 ano, então o trabalho não parou, mas os projetos mais ousados, porque assim, na pandemia, nós tivemos um boom de multidão na Praça da Sé. E era senhoras, senhores, e nós fizemos um trabalho, o Natal na Praça da Sé na pandemia. Foi uma experiência muito das mais malucas que a gente fez. A gente serviu 1.500 pratos de comida. Nós fizemos o Natal com os moradores e as crianças da Praça da Sé. Puxa vida, hein? Foi algo tremendo. Foi um Natal maravilhoso. E foi algo tremendo porque nós percebemos que muitos ali, eles estavam pré-rua. Eu até não sei até onde nós chegaremos, né? O governo poderia nos chamar, porque nós temos mão de obra voluntária Olha, tá vendo? para contribuir com os projetos do governo. E porque, na verdade, naquele momento precisaria de um psicólogo, precisaria de pessoas para levar de volta para a terra de onde eles moram, Sim. senhores. Então, a gente procura fazer projetos que impactam e a gente mapeia a situação para tentar, junto com o recurso que nós temos dentro, já mandamos pessoas para o Ceará, para Minas Gerais, né? Então a gente tenta fazer isso. Como trabalho, nós queremos aumentar esse número de banhos dentro da nossa comunidade. Nós já temos estrutura, que nós montamos, é uma igreja com estrutura. Queremos aumentar, porque a gente faz no final do ano e de semana a gente leva a comida, roupa e cobertor. Toda uma vez por semana. Então a gente quer ampliar isso. E um pouco mais ousado, que é um plano que nós temos, nós queremos ter um local, e nós estamos já pesquisando, nós queremos construir um lugar, um retiro, para levar esses moradores, para ter um fim de semana, esporadicamente, para tentar reorganizar a cabeça dele como família. É um desafio. E eu fico pensando assim, você me falou que você tem vários voluntários, você tem noção de mais ou menos quantos? Os voluntários hoje, a gente tem em torno de 20 pessoas. Tá. E aí o fomento, né, para você conseguir ajudar essas pessoas, porque é muita coisa, né, gente, para você dar banho, fazer corte de cabelo, comida, roupa, enfim. São 100% de vocês? Você tem alguma empresa que ajuda também, algum fomento do governo, enfim? Então, a Missão Semente, não decidiu ser uma ONG financiada pelo governo. Nós temos a igreja e nós acreditamos que o recurso proveniente das ofertas, da contribuição que a igreja recebe dos seus participantes, a gente pega parte desse recurso e utilizamos para o projeto social. Então hoje nós somos supridos pela própria igreja e pessoas que conhecem o nosso trabalho. A gente não pede recurso, a gente quer que as pessoas comprem, porque como eu falei, o difícil não é o dinheiro, é encontrar pessoas que abracem o projeto, porque eu acredito na semeadura. Eu não acredito que aquele recurso, ele tem que ter um sentimento e uma interligação da intenção da pessoa de tirar aquela pessoa da rua. Porque se não tiver isso, é meramente recurso. E o governo tem muito recurso para isso. Agora, semente de fé, de ousadia, é de pessoas que querem repartir o pão. Nós chamamos de repartir o pão. Então ela sabe que aquele recurso, aquele
aquela mistura que ele comprou, aquele arroz que ele trouxe, vai chegar para uma pessoa que mais precisa. Ai, que lindo! Adorei tudo isso. Existem novas exigências agora para ajudar pessoas de rua? Então, Até isso. há um projeto de lei, o governo está com um projeto de lei agora. Existem duas vertentes hoje aqui em São Paulo, né? Uma vertente do protecionismo, né, de proteção, e um que diz que você tem que ensinar ele a pescar. E os dois lados têm as suas motivações. O governo veio com um projeto de lei colocando uma pauta. E eu concordo com o governo na pauta, só não concordo com a maneira. A pauta é a segurança alimentar, a regulamentação dos lugares que você tem que produzir o alimento. A minha esposa é nutricionista, então eu conheço das regras, das leis, da conservação. Concordo com o governo, mas eu discordo quando o governo não consegue atender o pré-requisito da Constituição de dar comida, de dar alimento, de dar estrutura, e não contar conosco, porque o governo poderia treinar, poderia colocar um nutricionista no meu projeto, poderia dar condição de regulamentar a minha cozinha já é industrial, né? Eu tive condição de construir essa cozinha, mas eu conheço muitas comunidades que aquela senhora que cozinha na sua casa alimento, está cozinhando para uma pessoa de rua. Aí você fala para ela, a sua comida é perigosa para o morador de rua. Ela fala, é a comida que o meu filho come. É. Então, a regulamentação tem que partir do momento de chamar a todos, chamar associações, todos os grupos, vamos reunir. Como podemos melhorar? Se o governo, que tem o trabalho de alimentação nos bairros, com os seus restaurantes que ele cobra R$1, eu tenho uma ideia, disponibiliza para nós. A gente vai lá com a equipe, cozinha lá, no próprio espaço do governo. Ou então, se o governo achar melhor, fornece a Marmitex, que nós levamos essa Marmitex para as pessoas. Mas eu penso que o cozinhar das pessoas é a maior oferta que elas podem dar. Então, para mim, a regulamentação, ela não está enxergando a mão de obra voluntária que vai acabar coagindo essas pessoas a ter medo e angústia de ter que pagar multa ou se arriscar e entregar a Marmitex para essas pessoas. Você percebe que essas pessoas nessa situação, elas ficam um pouco mais resistentes quando você fala um pouquinho da palavra de Deus para elas? Sim, nós mudamos até, quando a gente começou, a igreja ou qualquer tipo de conceito religioso, ele quer levar a Cristo de uma maneira, convencer aquela pessoa. No primeiro momento nós percebemos que nós estávamos errados da maneira. Então primeiro a gente alimenta a pessoa e depois perguntamos para ela, você quer ouvir uma palavra ou você quer uma oração? Não quero. Deus abençoe, alimente-se bem. Se nós sentirmos que ele quer ouvir alguma coisa, mas o que acontece? A gente tem uma experiência muito assim, a gente aprendeu. A gente serve a comida, pergunta para ele como que foi a sua semana, aí ele conta. Ele vai contando, conta tudo, conta da esposa, conta do filho, aí você ouve, aí depois podemos orar? Pode. É mais fácil. Mais fácil. Aí depois que a gente ora, ele fala, tem uma palavra de consolo? E aí a gente dá uma palavra. Poxa vida, e é um conjunto mesmo, né? Porque eu acho que as pessoas que estão, né, nessa situação de rua, às vezes a gente pode pensar assim, é a falta de Deus, né? É a falta talvez ali a questão da dependência química, dependência do álcool, mas eu acho que a pessoa realmente ela precisa de um conjunto. E da maneira que vocês fazem, né, que é um projeto que vocês ajudam pessoas, façam com que elas se sintam ali um pouquinho mais com dignidade mesmo, né? Tomar um banho, fazer a barba, colocar uma roupa nova, comer uma comida gostosa também, que eu acho que é importante. Sim. Não adianta você fazer, é porque é assim, vamos fazer de qualquer jeito, entregar. Não, eu vejo que vocês têm todo esse cuidado, ainda tem o cuidado
né? E a sabedoria de levar uma palavra para essas pessoas. Eu acho que esse conjunto completo faz a diferença na vida deles também, né? Sim. É interessante, assim, no bairro, uma pesquisa minha, tá? 70% das pessoas que estão na rua são homens, decepção amorosa. Você tá brincando? Sério? No bairro. São mulheres, raro, no bairro. Criança, raro. Decepção amorosa. E eles abandonaram a sua casa ou foram despejados, de certa forma. E aí ficam lá, Desolados, isolados, depressivos. humilhados, Gente, arrasados. nunca imaginei. Sempre imaginei, olha, na minha visão, eu sempre imaginei um morador de rua era ou por dependência de álcool ou por dependência química, né? E nunca imaginei mesmo que seria por decepção amorosa, por... Tudo bem, às vezes que, sei lá, ser despejado. Quando você vê família na rua, uma família completa, né? Filhos, a mulher, enfim. Aí você imagina que tenha sido alguma coisa relacionada a você ter sido despejado. Mas decepção amorosa é a primeira vez que eu escuto falar, é novidade mesmo, de verdade. É uma pesquisa conversando mesmo. E o álcool, ele entra porque não tem jeito ficar no frio de São Paulo. Não estou defendendo o álcool, eu não bebo na nossa igreja, mas nós temos que reconhecer isso. Uma saída para eles, né? Sim, o álcool é a primeira porta. Depois que ele cair na desilusão completa, entra a droga. Poxa vida. E aí depois que entrou a droga, no bairro ele não vai ficar. Ele vai para o centro, aonde ele tem a multidão lá, que ele vai ficar, de certa forma, um pouco mais livre. Porque no bairro tem pessoas que jogam água, tem pessoas que empurram, e tem algumas violências, perigos, Sim. em que acaba ele não ficando. Poxa vida. Complicado, né? Nós temos algumas fotos, né, da Missão Semente entrando em ação aí, fazendo as ações pelos bairros, fazendo as ações de banhos. Vai contando aí pra gente. Esse é a nossa cozinha. Esse foi a Praça da Sé. Ah, que legal. Fizemos o Natal na Praça da Sé com as crianças. Né? Olha isso. Olha os nossos voluntários, a nossa van tá ali. Temos uma van que foi doação de um empresário. Olha que legal. Esse é o dia do Natal. Né? Ah, o corte do cabelo, É. nosso espaço lá. A gente conduz eles ali. Comida pronta. A comida prontinha. Ali é o nosso espaço onde a gente serve a comida para eles. Que legal. A alegria das pessoas, a satisfação, o amor, o carinho de doar-se. Eu acho tremendo isso. A maior pregação é essa aí. É o amor mesmo. É o amor. Com certeza, o amor faz muita diferença. E eles são voluntários também, os cabeleireiros. Sim. Olha que festa linda. E tem Uma festa tudo, muito criança, bonita. adulto, mulher, todo mundo, né? Muito, Homem. muito bom. Muito bom. Olha só, parabéns, viu, pelo projeto, pela atitude. São 26 anos já, então não é de hoje. Né? Eu acho que você realmente é um escolhido para fazer tudo isso, né? Ajudar essas pessoas nessa situação e ainda levar uma palavra de Deus. E é muito, assim, gratificante para nós, como eu falei, eu também. Eu trabalho numa empresa há 34 anos, estou quase aposentando, para ampliar o trabalho. Aí sim. Então todos nós trabalhamos, temos nosso emprego. Sim. E é muito bom porque a gente sabe que é uma parte que nós podemos dar. Como eu falei, é muito mais do que dinheiro. Sim. Se falasse para mim hoje, olha, eu teria X valor para o projeto, não resolveria. Não resolve. Mas se você tiver, dizer para mim, olha, eu hoje sou voluntário no trabalho, eu diria que eu recebi o maior tesouro e valor para juntos fazer algo. Porque a capacidade e o compartilhar de cada pessoa é determinante para a restauração de uma outra vida. Com certeza. Então, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Adorei conhecer um pouco mais, né, das situações. Você explicou, acho que agora a gente conseguiu saber a diferença de uma para outra. E, por favor, né, deixe os seus contatos também para as pessoas que quiserem, né, serem candidatos a voluntários. Pode ficar à vontade. Tá ótimo. Nós temos o meu Instagram, PR, acho que está aparecendo aí, né? Está ali aparecer, você pode entrar em contato conosco, né? Tem o nosso site que está, a reformulação é missãosemente.org.br. Você pode entrar também nas nossas redes sociais
E pode encontrar também no Facebook José Carlos Lopes. Estaremos juntos participando. Estamos na Zona Leste, Vila Antonieta. A nossa sede ela é própria. É interessante, uma coisa muito importante, né? Como a nossa sede é fruto do próprio trabalho também, de contribuições. Então, nós temos o nosso espaço. Então, nessa nova regulamentação do governo, nós temos condição de regulamentar o nosso projeto também. Então, venha trabalhar conosco. Ah, mas eu sou de outra religião. O amor não tem religião. Você pode fazer parte do nosso trabalho também e a gente pode compartilhar. E nós encontramos, eu sou evangélico, no trabalho a gente encontra espíritas, católicos, encontra ateus e a gente combina na rua, olha, você vai para cá, eu vou para lá. E nós sabemos que o amor que Jesus deixou, ele não tem religião, ele tem entrega. Eu acredito muito que a voluntariedade, seja qual for o projeto, tem Deus na sua essência, no carinho. Esteja conosco, pode nos procurar. Muito obrigada, obrigada e parabéns por esse coração incrível que você tem. Depois você volta mais vezes aqui para conversar ótimo. com a gente, combinado? Tá bom, Fica combinado. aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais.